Fala arteiros e arteiras, eu sou o Max Kennedy e trago nesse vídeo hoje a representação do corpo na arte. É nítido que ao longo do tempo pessoas têm buscado representar o corpo na arte. Acho que desde criança, quando a gente começa a desenhar, já quer começar desenhando pessoas, nem que seja aquele círculozinho com alguns palitos ali que a gente já representa o corpo humano nesses desenhos. E sempre foi assim historicamente, os seres humanos sempre se comunicaram através de desenhos e a representação do corpo estava sempre presente nesses desenhos. Até hoje eu e você, quando conversa pelo WhatsApp, nós usamos figuras que representam expressões ou emoções do corpo humano. Quando a gente está triste, a gente coloca aquela figurinha, os emotions, triste, chorando ou alegre. Ou mais recente, quando a gente usa figurinhas para determinar as expressões, as nossas reações daquilo que a gente acabou de ler ou que a gente quer dizer. Então a representação do corpo humano está presente em quase tudo na arte, principalmente nas artes visuais, no teatro e na dança. Então as pessoas sempre se interessaram em retratar figuras humanas, quer seja para contar histórias ou atribuir significados mágicos ou religiosos, seja lá qual for, ou até mesmo para entender o funcionamento do corpo, como foi em muitas das obras de Leonardo da Vinci. Então o corpo humano é fonte de inspiração para todos nós, desde a pintura, para músicas, para histórias ou para tudo, é fonte de inspiração de sobra. E claro, nós artistas não poderíamos deixar passar em branco essa fonte de inspiração e nos inspiramos no corpo humano para representar diversas obras de arte. E aí a gente vê essa inspiração resultando em fotografias, em pinturas de quadro, em personagens de teatro ou em danças, enfim. Além de tudo isso, também o corpo humano é representado nas tecnologias. A gente vê aí jogos eletrônicos, onde a gente usa personagens para representar a cada um de nós. Quem nunca, por exemplo, utilizou o que nós chamamos de avatar, um personagem que mais se aproxima de nós para representar a nós, sei lá, numa reunião ou num jogo ou em alguma coisa. Acho que se eu fosse usar um avatar hoje, aqui nessa aula seria esse avatar aqui. Eu me lembrei agora de um jogo chamado The Sims, que ele permite que a gente crie personagens virtuais, desde o cabelo, sobrancelha, olho, boca, tudo, para que fique o mais próximo da gente possível. E a gente cria o nosso personagem virtual, ou seja, o nosso avatar, para poder estar jogando esse jogo. Bom, isso também não é novo, porque a gente vê a representação do corpo em objetos bastante antigos. Esculturas que são esculpidas aí em pedras, em ossos, em chifres ou até mesmo marfim, que tem aí representações do corpo, e a gente vai ver alguns exemplos. Nós temos essa, que é a mais conhecida, encontrada na Áustria em 1908. E para alguns ela tem relação com os cultos à fartura ou à fertilidade. Então é uma pedra feita de calcária, que tem 11 centímetros de altura e suas formas são volumosas e arredondadas. Então a gente percebe aí a representação do corpo humano nessa escultura. Tem 11 centímetros. Olha, aqui temos também essa escultura de um jovem tirando o espinho do pé. Veja que tirar espinho do pé não é algo novo, é algo muito antigo. Os espinhos também são bastante antigos, E ela é muito apreciada desde que passou a ser exposta no museu em Roma, em 1471. E a escultura chama a atenção por apresentar uma cena do cotidiano que era raro na época e na cultura em que foi feita. Essa escultura é datada do século I a.C. e feita de bronze. É uma escultura romana que tem 73 centímetros de altura. E já falei que está no museu em Roma, não já? Já falei, ok. E aí também, como eu citei no começo, aí o florentino Leonardo da Vinci, florentino, eu não sabia que ele era florentino não é florentino de Tiririca não, viu? Ele queria conhecer e entender o corpo humano e aí ele fez essas representações, esses desenhos, E aí ele teve esse interesse científico que o levou a dissecar cadáveres, velho, para estudar a forma e a função dos músculos e dos órgãos. Então ele começou a dissecar os cadáveres para redesenhar e representar aí através de seus traços para estudar melhor o funcionamento do corpo. Bom, são diversas as representações do corpo na arte, desde as mais antigas até as mais recentes utilizadas por nós nos dias de hoje. E a gente vê que essas representações não tem um formato estético padrão, Não é aquele formato que o corpo tem que ser assim, e aí a gente já entende esse estudo do corpo desde antigamente, quando as representações, por exemplo, do corpo humano perfeito era de pessoas, mulheres mais cheinhas,
né? E que representava fartura, representava que ela tinha talvez uma aquisição financeira maior e por isso ela era mais farta, e esse era o modelo ideal do corpo perfeito. E hoje a gente tem um padrão imposto pela sociedade, que na verdade não tem nada de correto nisso, mas para a gente poder entender melhor as diversas formas de representar o corpo humano. O corpo humano ele é o que é, ponto final, independente da sua cor, do seu tamanho. E assim nós encerramos hoje, apenas conhecendo um pouco dessas representações do corpo humano na arte. Espero que você tenha apreciado junto comigo esses trabalhos belíssimos. Muito obrigado por assistir, cheiro no zóio, até mais.